Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. E nesse vídeo aqui eu quero trazer uma opinião. Eu sempre gosto de começar assim esses vídeos porque eu sei, a proposta do meu canal, JB Filho Repórter, portanto, são reportagens, são informações que eu dou prioritariamente aqui. Mas às vezes eu faço isso muito em jogos de futebol e alguns assuntos pontuais que eu quero conversar, que eu quero comunicar com vocês de uma maneira, olha, eu quero dar minha visão sobre o fato e todo mundo tem direito à opinião. O que eu vou fazer aqui é dar a minha visão. E ela não é nem melhor, nem necessariamente pior. Ela é só como eu vejo todas as situações. Você é totalmente livre para discordar e, aliás, talvez o maior ganho que eu tive fazendo Donos da Bola é aprender que mesmo pessoas que a gente adora têm pensamentos completamente diferentes. Isso é normal. A discussão vai acontecer, o debate vai acontecer, mas isso não quer dizer nada. Eu vejo de uma maneira, você pode ver de outra e, claro, em bom tom, pode debater aqui embaixo sem problema nenhum. Não precisa me agredir para discordar do que eu falo e tá tudo certo. Vamos pro vídeo. Gente, olha só, a minha opinião é simples, direta e reta. O Grêmio errou. Tem suas razões, mas errou. Errou quando fritou demais, muito mais do que deveria, o goleiro Adriel. Eu confesso que quando veio a informação de que o Chapecó seria o titular e o Adriel estaria indo para a reserva, consequentemente com a entrevista do Calef, eu até entendi. O Calef ainda antes da bola rolar lá em Belo Horizonte disse, olha, o jogador descumpriu algumas normas internas que nós temos no clube e por isso está sendo punido, a gente tem um comando, tem algumas situações da cartilha que estavam sendo descumpridas, a entrevista e tudo mais. Aí ali eu até pensei assim, poxa, mas de alguma maneira tá punindo o time, tá punindo o Grêmio, tá tirando o cara do jogo. Mas vai lá, eu pensei, beleza, ele vai ficar fora dessa partida, o Gabriel Grando vai ser o titular, na sequência automaticamente ele retorna. Tudo isso cai por água abaixo, essa minha divisão se torna uma situação beirando o inacreditável do que está acontecendo, foi quando o Renato Portaluppi foi para a entrevista coletiva. E vamos lá, não precisa ser nenhum gênio para entender que Calef estava falando de uma pauta da punição pelos 4 erros, chegar atrasado 20 minutos num treino, falar ao celular numa refeição, dar entrevista para o Guerrinha e revelar até um detalhe tático que também não é tão absurdo assim, porque qualquer treinador que vê o jogo do Grêmio, um jogo antes do Grêmio jogar, vê um escanteio, o cara sabe que vai ter o Suárez no primeiro pau, que vai ter os laterais que vão pegar a bola, e os técnicos são pagos para isso e não é só o Grêmio que tem o CDD, todo mundo tem. Mas beleza, é um erro, tem que ser punido, beleza. Mas a punição para isso é a multa. No máximo seria, pô, multa 1, 2, 3, 4, tá, sai do time, para ver se aprende. Mas não tira completamente da equipe como fizeram agora. E aí, vamos lá, eu insisto, não precisa ser nenhum mago para entender que o Renato vai para a entrevista coletiva e falar 10 segundos sobre os casos de indisciplina e 10 minutos sobre o problema do empresário ou dos empresários do Adriel. É óbvio que a questão, e Calef falou uma coisa, Renato falou outra completamente diferente. Os caras sequer ensaiaram um discurso para ver que já não tem coisa legal. E aí a gente vai a fundo no discurso do Renato. Para mim tem 2 erros que são muito claros, que são muito óbvios. O primeiro é o Renato claramente querendo influenciar em quem o jogador assina. Porque ele disse que falou pro jogador que não era, que ele estava indo pro mau caminho, papapá. Eu não sei se essa é a função do Renato. Cara, aí eu fico dividido, mas pra mim já tem aí um começo de erro. No mínimo uma divisão. O treinador pode influenciar tão significativamente assim? E isso, eu não tô acusando o Renato de nenhuma situação errada. O Renato disse que aconselha, ele falou depois da nota que soltou, né? Que ele aconselha seus jogadores, olha, vai por aqui, vai por ali, conforme ele pensa e tá tudo certo. Eu só não sei se se essa é uma atitude que eu gostaria do Grêmio. Mas beleza, o Renato fez. E aí tem a segunda situação, que é influenciar diretamente na vida pessoal do jogador. Falar que ele tá morando num condomínio de luxo, que tem um carro de luxo, que tá rasgando dinheiro. Bom, mas essa é uma escolha dele. E aí tu vai dizer, mas o Renato tem que preocupar porque ele pode estar deslumbrado. Bom, me serve se o jogador está deslumbrado ou se o jogador está na noite abusando e tal, se ele não está rendendo dentro de campo. Mas o próprio Renato era assim, ele saía na noite, fazia as dele, mas garantia dentro de campo e todo mundo sempre soube disso. Beleza. Agora, o Adriel tá dando conta do recado dentro de campo. Mas qual é o problema? Ele não tá deslumbrado a ponto de não render, ele é o melhor goleiro do Grêmio. É isso que eu não entendo. O técnico pode influenciar na escolha de um jogador para escolher quem ele é representado e mais, a vida pessoal
Sendo que o cara não está tendo essa vida pessoal afetando no interesse profissional ou no desempenho profissional, ela pode ser colocada e exposta publicamente assim? Aí nós vamos na segunda situação, ou na mais uma situação, né? Eu já dei 2 pontos que são os iniciais. Só que o Renato vai indo. Primeiro, ele tá com raiva no microfone, o Renato tá brabo, o Renato tá, sabe, aquilo tá realmente incomodando. E ele fala palavras como a fila anda no futebol, as coisas andam e tal, garantiu que o Chapecó vai ser titular já na próxima partida e tudo mais. Só que, presta atenção, o Renato que ficou 10 minutos falando mal e falando muito mal de um jogador, a coisa que assim, eu ouvi vários caras da imprensa, Luiz Henrique Benfica, Leonardo Meneghetti, vários colegas da Rádio Gaúcha, se bobear tem dos caras da Rádio Grenal que eu até não ouvi, Guaíba provavelmente, ninguém com 20, 30 anos de imprensa ouviu um técnico falar tão mal de um jogador seu, de torrar tanto um jogador seu que tá no elenco do Grêmio. Nunca ninguém ouviu. E aí me veio à memória uma situação que vários colegas da imprensa estão falando. Cara, faz 2, 3 semanas que era uma entrevista coletiva do Renato insistindo no assunto que era a imprensa que pegava no pé do Thiago Santos, que a imprensa passava do ponto com o Thiago Santos e que a torcida do Grêmio só estava vaiando o jogador na arena contra a imprensa. Fato que eu até não concordo. Eu acho que, primeiro, ninguém pegou no pé de uma maneira mais pessoal no jogador. Eu vi que vários caras criticavam de uma maneira muito forte. Por exemplo, o Bagé, que criticava muito, mas criticava a bola do cara, que estava dizendo, olha, eu não quero, o Bagé é gremista, todo mundo já sabe, e eu sei, sou testemunha, porque em 2010, na redação da Rádio Guaíba, quando cheguei para trabalhar, a primeira palavra que o Bagé me falou que ele era do Grêmio, mas enfim, e aí, evoluindo aqui, voltando à situação mais pra frente, o cara não estava criticando a bola, mas beleza. Se o Renato acha que a imprensa passou do ponto, o que pensa de um treinador que falou por 10 minutos, assim ó, pegando o cara e... Por que vale pro cascudo Thiago Santos vamos dizer assim, não pode abalar o moral psicológico, é desumano? Tô usando algumas palavras até que nem foram faladas pelo Renato propriamente dito, mas né, para contextualizar, era nessa linha de raciocínio. E para um garoto de 22 anos não tem problema, pode ir na entrevista e bater no cara pra caramba e tal. Isso que eu não consigo entender. A outra coisa, é só o Grêmio que vai perder nessa história. É só o Grêmio que vai sair prejudicado. Sabe por quê? Eu lembro bem quando o Wallace, volante, ele foi vendido pro Hamburgo naquela oportunidade. E aí tem até um episódio que o Wallace tinha proposta, o presidente Romildo não queria liberar, 10 milhões de euros era a proposta, que para um volante, primeiro volante é muito bom negócio, mas o presidente não queria e tal, queria valorizar, e o jogador liga pro Renato, o Renato até diz, presidente, deixa ele ir, é um negócio bom para ele, o jogador tá querendo, ele me ligou, o Renato contou isso até, acho que foi no Bem Amigos. Beleza. Quando o Wallace chega lá e acerta com seu clube, eu lembro claramente de ligar pro telefone do empresário dele que estava à noite lá, madrugada, já jantando, depois de um longo dia de negociação, e o cara me disse assim, JB, os caras sabem tudo do Wallace. A gente chegou aqui, os caras sabem onde é que o Wallace jantava, almoçava com a esposa dele. O que acontecia com ele, a mulher, o filho, o papagaio e tal. Os caras sabem tudo do jogador. Sabem a roupa que ele veste. Os caras pesquisam. Tu imagina o quanto que o Grêmio não foi prejudicado de um negócio agora. Com o seu treinador, tu acha que só o Grêmio tem CDD? Só o Grêmio tem dirigente que pesquisa a vida de jogador? Não, todo mundo faz isso. Na Europa os caras são muito mais avançados. Eles acompanham o cara por 2, 3 anos. E aí é o seguinte, tu acha que não chegou nisso? O Adriel era a chance do Grêmio ganhar dinheiro, tu acha que não tem um monte de cara sabendo agora que essa situação aconteceu e não desvaloriza o jogador? É óbvio que vai desvalorizar, é óbvio que para consertar uma situação dessa é maior. Mas cara, pode ficar pior, tá? Se o Adriel, por exemplo, tá completamente escanteado do Grêmio, ele pode simplesmente não querer voltar atrás e dizer, cara, olha só, o empresário me deu 2 milhas aqui, eu tô numa casa, eu tenho um carro, tá muito bom, eu tenho um contrato de 50 mil mensais com o Grêmio até dezembro de 2024. Ele tem 22 anos e ele é goleiro. Daqui a 1 ano e meio, se ele esperar, ele tem 23 anos apenas. E aí é o seguinte, qualquer time do Brasil vai querer ele. Ele sai daqui a 1 ano e meio, daqui a metade do ano que vem ele assina um pré-contrato com alguém, vai para um clube brasileiro qualquer, se bobear até por uma outra porta de entrada na Europa, por 100, 200, 300 mil reais, vai ter só 23 anos, faz 2, 3 temporadas e explode com o Grêmio perdendo o seu contrato. E é um goleiro, 23 anos para um goleiro é nada. Os goleiros do Inter agora foram jogar com 27, 28 anos e ainda são garotos. O goleiro tem uma trajetória maior, todo mundo sabe disso. Então assim, se ele esperar daqui a 1 ano e meio, cara, ele tem mais 15 anos de carreira e o Grêmio vai ficar chupando bala. Vai perder dentro de campo e depois a grana, o valor. E aí eu te digo mais, vamos avançar para uma outra situação que eu também fiquei pensando depois.
Ah, mas o jogador, uma galera fala que ele foi um unha grande, que ele tá pensando, que ele quer um empresário, o empresário vai negociar. Eu não assinaria com o Pablo Bueno, jamais, porque foi um cara mentiroso comigo, eu não tolero essas coisas quando o cara não tem o porquê nem de esconder a notícia pra mim, eu nunca mais falei com o Pablo Bueno, nunca mais falei com ele, não tenho nenhum motivo pra defendê-lo, tá? Mas beleza, por justiça aqui, por dever de ofício, porque é o que eu penso o seguinte, o Renato, quando tava no Grêmio agora, voltou, aí volta, faz a Série B, quando o presidente Guerra vai pro Rio de Janeiro, eles fizeram 2 reuniões, uma sábado e uma domingo, e fechou só no domingo. A de sábado eles tiveram que estar tão tensa para renovar, aumentando o salário do Renato para 1.200.000, ela tava tão tensa que eles deram um stop no sábado e voltaram no domingo para respirar e fazer a negociação. Todo mundo sabe disso, todo mundo que sabe do bastidor sabe que foi tensa a renovação. E tá tudo certo. O Renato tem que puxar pro lado dele mesmo, velho. Se ele sabe que os caras estavam, o Grêmio passou essa informação pra nós, que tava pressionado, que tinha que fechar com o Renato, porque tava voltando de uma Série B, precisava da estabilidade que ele ia dar e da qualidade que ele dá pras coisas dentro de campo. Então, assim, teve que ser pressionado a fechar por 1.200 pau. Mas o Renato pediu um aumento e conseguiu levar. Qual o problema do guri negociar um contrato bom pra ele? Aliás, qual o problema dos jogadores de futebol negociarem um contrato bom? Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre pensei. E aí eu não... Na época acabei não falando muito e tal, mas ultimamente esse assunto, esse cara volta na minha cabeça. Lembra do Marcelo Hermes? Aquele lateral esquerdo que surgiu com o Roger Machado, acho que era com o Roger. Bom lateral, alemãozinho e tal. Surgiu super bem, na verdade, né? Ele surgiu mais... Na época ele não era tão badalado na base, ele entra no time do Grêmio, encaixa e tudo mais. Só que ele estava em final de contrato. Aliás, ele estava em final de contrato que nem iam renovar com ele, ou pelo menos não pareciam tão empolgados assim em renovar com ele. E ele entrou em final de contrato. Ele ganhava na oportunidade 30 mil reais. E aí começou a se espalhar um negócio. Ele pediu 100 mil para renovar com o Grêmio. Todo mundo ficou apavorado, porque na época, né, acho que era 2014, 2015, todo mundo ficou apavorado. Depois a gente foi descobrir que ele tinha uma proposta para assinar com o Benfica. E ele foi pro Benfica. E ele não ficou aqui. Ele ganhou 1 milhão de euros na mão, o negócio todo até foi 2,9 milhões de euros, mas teve outras comissões e empresários que ganharam o negócio, um empresário português, um empresário brasileiro, faz parte do jogo. Tá? E aí ele ganhou 1 milhão de euros na mão para assinar o contrato e assinou um contrato de 5 anos com o Benfica recebendo 110 mil reais. Aí eu te pergunto, tu não faria esse negócio? Tu tá jogando no Grêmio, teu contrato tá acabando, tu ganha 30 mil. Tu tem uma proposta para assinar por 5 anos, ganhando 110 e ainda te dão 5 milhões, 6 milhões de reais, 1 milhão de euros, né, na mão para assinar. E na época um monte de gente falou mal do cara. Mas por quê? Qualquer pessoa falaria isso. Quando eu coloquei isso no blog, alguém colocou assim e disse assim, mas olha onde é que ele tá. Sim, cara, assim, respeito máximo a figura do Marcelo Hermes, mas ele provavelmente, o Marcelo Hermes não vai jogar no Real Madrid, não ia jogar no Real Madrid, e talvez na época ele até soubesse, dizendo assim, meu amigo, se eu tenho esse valor aqui, eu vou garantir esse valor aqui, porque provavelmente eu não vou fazer outro contrato, como de fato não fez. Tá chegando já numa reta final de carreira, deve ter seus 30 anos, e foi isso. Mas botou 1 milhão de euros no bolso, 110 mil por mês durante 5 anos com o contrato que ele tinha no Benfica. Qual é o problema? Futebol, não esqueçam, é o futuro das pessoas. O contrato que o cara faz hoje com 20 anos vai impactar quando ele tiver 70 anos. E é óbvio que ele precisa negociar o melhor para ele. Mas é que o clube que formou a paixão... Velho, paixão é para torcedor. Ali é o trabalho do cara. E se a gente transportar pro teu trabalho, pro meu trabalho, qualquer pessoa que ganha 30 mil, no caso do Marcelo Hermes, e tem uma proposta para 110 mil por 5 anos, e o Grêmio não chegaria nem perto disso, velho, o Grêmio ia para 50 por 2, 3 anos, é óbvio que a gente iria para a proposta do Benfica e depois ver o que vai fazer, porque é meio nítido isso. Eu acho hipocrisia reclamar. Então eu não consigo achar um erro. Aliás, eu não consigo achar um erro dele escolher o empresário que ele quer, embora jamais eu teria feito essa escolha. Eu não consigo achar um erro a vida pessoal dele, se ele quer ir pro Terra Vir, que é do outro lado de Porto Alegre, e né, vai ter que cruzar a cidade toda vez que ele for pro treino. Se ele chegar no treino, chegar na concentração e tiver atacando o que ele ataca, beleza. E eu só não consigo entender o porquê desvalorizaram o ativo do Grêmio. Pra mim, isso só prejudicou o Grêmio. O Grêmio hoje não tem o seu melhor goleiro no gol, porque muita gente diz assim, ninguém é maior que o Grêmio, tem que pensar no Grêmio. Se for pensar no Grêmio, tem que colocar o goleiro melhor para jogar. E principalmente, vai ferrar o Grêmio futuramente com o dinheiro. Porque se continuarem com a punição, esse cara não vai ser vendido. Ele vai esperar acabar o contrato e vai embora de graça.
Ah, mas ele pode não dar certo. Bom, poder pode tudo. Eu posso, né, ficar milionário amanhã se eu acertar na loteria. Agora, hoje, o melhor goleiro não tá jogando e a chance de ganhar um dinheiro tá indo pro espaço. É o que eu penso, é o que eu acho de tão errado nessa história toda. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.